Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, neste vídeo, nossa sexta lição da revista de Job. Estamos estudando a epístola, a carta escrita por Tiago, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Nossa sexta lição, vamos estudar os primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 3 da carta de Tiago, vai até o versículo 12, onde Tiago está tratando a respeito da língua. Um membro, um órgão muito pequeno do nosso corpo, mas muitos não conseguem controlar. Solta, verbaliza, fala tudo aquilo que vem à sua cabeça, à sua mente, não pondera, não pensa antes de falar e trazem muitos problemas quando não se controla aquilo que vai verbalizar. O título desta nossa sexta lição: a autenticidade de uma linguagem sadia. Texto principal ou texto áureo, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Resumo da lição diz: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Os três tópicos da lição nos levar a compreender a necessidade de dominar a língua, explicar os perigos de uma língua descontrolada, destacar também as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Nesta nossa sexta lição, vamos refletir sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa língua. É uma escola bíblica para cristão, para servos de Deus, servos e servas de Deus. E se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, serve para você também. Tiago, ele escreve aqui para os cristãos judeus que estavam fugindo da perseguição, mas isso não era desculpa para sair falando qualquer coisa sem ponderar, sem se colocar no lugar do outro. A empatia é necessário em quaisquer circunstâncias que estejamos passando, tá? Então, vamos refletir sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa língua. A língua, ela tem o poder de construir e também para destruir. Por isso, nossa natureza, nosso temperamento, nosso comportamento, ele precisa estar sob o domínio do Espírito Santo. Escrevendo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele descreve ali o fruto do Espírito, que começa com amor, com alegria, com a paz, com a bondade, com a temperança, com a paciência, com o ser longânimo, com o domínio próprio. O cristão, ele precisa ser equilibrado. Nós estudamos na nossa lição anterior Tiago nos ensinando a sermos tardios
no falar, no irá, mas ouvir. Está muito mais atento. Ouvir mais, falar menos. E quando falarmos, ponderarmos, pensarmos naquilo que vai sair dos nossos lábios, tá? Então, qual é o efeito, ou qual o efeito das nossas palavras? Qual o efeito que as nossas palavras exercem na vida daqueles que nos ouvem, que estão à nossa volta? Quais palavras saem dos nossos lábios? São palavras de paz, de temperança, ou somos aqueles causadores de contenda? A gente precisa ter cuidado, irmãos. Nós somos testemunhas de Jesus. A gente precisa ter domínio próprio. Se observa dentro das igrejas uns irmãos que só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Então, Tiago, ele nos ensina a frear a nossa língua. Pensa antes de responder, tá? Então, capítulo 3 aqui desta carta, nós somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade que está sobre nós de como vamos usar as palavras, a nossa língua. O nosso texto bíblico é o capítulo 3 da carta de Tiago, versículos do 1º ao 12º. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua ou domar sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco, muito menos, pode uma fonte dar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Nós, eu, você, como discípulo de Cristo, precisamos ponderar, pensar e refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Vivemos a era da depressão, da ansiedade, da falta de paciência, do nível de estresse nas alturas, mas nós somos convidados a sermos equilibrados mentalmente, espiritualmente, psicologicamente falando.
tá? O cristão, ele tem em Jesus o seu norte, na palavra de Deus, o seu manual de regra e de fé. Em outra lição nós estudamos Jesus nos ensinando a evitarmos a ansiedade. Por que tanta preocupação? Por que tanto estresse? Olha para os lírios do campo, olha para as árvores, olha para os pássaros, que não plantam nem cegam, mas o Senhor lhes provê o alimento diário. Então, nós, como igreja, como um povo que precisa ser exemplo, precisamos trabalhar o nosso controle emocional. As palavras que saem dos nossos lábios, Jesus vai dizer que aquilo que a boca verbaliza, aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, vai verbalizar, vai reverberar, vai expressar aquilo que o nosso coração está cheio. Nosso coração, meu coração, teu coração está cheio de quê? Então vamos refletir. O primeiro tópico da lição, a necessidade de dominar a língua, a responsabilidade dos mestres com o que falam, o poder da língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Então, Tiago, ele inicia o capítulo 3 da sua epístola com uma advertência para os mestres, para os professores, para aqueles que ensinam, para aqueles que exercem uma posição de liderança. Esta pessoa é observada. Então, aqueles que ensinam, aqueles que exercem uma influência, aqueles que estão na liderança de um departamento, aquele que está no púlpito, aquele que está na frente do ciclo de oração, aquele que exerce alguma função, esta pessoa está influenciando. Esta pessoa é responsável por aquilo que ela fala, por usar sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros, sobre o outro. Tem gente que não pensa, não pondera e sai soltando, falando qualquer coisa, não se preocupa se vai machucar alguém, se vai ferir alguém. É uma responsabilidade muito grande. O mestre, aqui que Tiago fala, no capítulo 3, versículo 1, é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, entende-se que seja qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimento sobre a lei. Falando sobre ensinar, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro, um discípulo, um varão aprovado, que maneja, que conhece, que estuda, ou seja, dedica, esmera. Seja bom naquilo que você faz. Então, quando nós estudamos, é preciso estudar. Não é admissível que estejamos na frente de determinado departamento, por mais simples que seja, que não exija muito, mas é importante, é indispensável que estudemos, que aprendamos a estudar, a refletir, a buscar, porque nós somos, se você está na frente da Escola Bíblica Dominical, é professor da Escola Dominical, é dirigente de ciclo de oração, é líder de departamento, você
influencia e é influenciado. Você é observado por aqueles que estão acima de você, por aqueles que estão sob sua liderança. Então, cuidado com as palavras que saem dos teus lábios, da tua boca. Eu preciso ponderar, eu preciso pensar antes de eu falar. Ainda que o outro venha com 4 pedras para cima de mim. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Temperança. Ser tardio em irar, ou seja, seja longânimo. Entende? Então, o ato de ensinar está diretamente ligado à língua e à comunicação. Como é que estamos verbalizando? Né? No versículo 2, Tiago afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Autocontrole. Tiago explica que todos nós cometemos erros, não tem esta pessoa que não erre na terra. E destaca o dever que o cristão, o crente, ele tem de controlar não apenas as palavras que ele vai falar, mas também as ações. Nossas atitudes, nossos comportamentos. Precisa refletir o que um verdadeiro discípulo de Jesus faz. Tá? Tiago também, ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo. Coloca um ferro entre a boca do cavalo e o vaqueiro, aquele que está montado, ele controla aquele animal só com aquilo. Só com aquilo. Ele direciona, ele dirige, ele conduz o cavalo para a direção que ele deseja, com um freio que ele coloca no cavalo. Da mesma forma, o leme de um barco, de uma nau, é grande o barco, mas aquele pequeno leme, conduzido pelo capitão, pelo aquele que está na direção do barco, da nau, aquele pequeno leme direcionado para onde o vento está soprando, ele vai conduzir aquele barco, aquele navio, aquele leme naquela direção. Um pequeno leme, um pequeno freio, mas que tem o poder de direcionar grandes coisas. Então, embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira ou para o bem ou para o mal. Não é desconhecido de ninguém que uma palavra solta, falada, ela não volta mais atrás. Então ela tem um poder de curar e um poder de ferir também. O segundo tópico da lição, os perigos de uma língua descontrolada. A língua como fogo, a inconsistência no falar, a incapacidade de domar a língua. Falando novamente sobre o freio nos cavalos e o leme e a língua, possuem as mesmas características, ou seja, são pequenos, porém capazes de grandes feitos. Né? Tiago, ele também descreve a língua como um fogo capaz de incendiar um grande bosque. Uma pequena chama, um palito de um fósforo riscado
colocado ali num cantinho de um capim seco, pode incendiar uma floresta. Uma pequena chama pode incendiar uma floresta, pode fazer um estrago muito grande. Da mesma forma, a língua, uma palavra solta, uma palavra dita errada, uma palavra falada fora do contexto, pode provocar um grande ou uma grande tragédia. Então a ideia é mostrar que palavras podem causar danos enormes, duradouros, na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma nação. Então cuidado. Não vamos dar vazão ao diabo. Nós somos exemplo. Precisamos ser exemplos. Quantos escândalos se vê na boca de crentes, na vida de crentes? Quantos escândalos temos presenciado porque não se vigia, não se aplica o que a palavra de Deus diz? Novamente, Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago diz, para não sermos apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Porque quem apenas ouve, mas não pratica, está enganando a si mesmo, entende? Então, a gente precisa, irmãos, desenvolver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Essa transformação é precisa, é necessária na vida de cada cristão, tá? Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo molde nosso temperamento, nosso comportamento, tá? Então a fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, pregando a paz, como também pode ser um instrumento para o mal, mentir, difamar, alimentar o ódio, criar discórdia, incitar a luxúria. São N situações. Muitos dos pecados que são cometidos têm sua origem na falta de controle da língua. Controla a tua língua. Tenha domínio próprio. Tenha equilíbrio. Se for falar para machucar, não fale. Não fale. Silencie. Retire-se do lugar, mas não fale. Tenha paz com Deus. Tenha paz consigo. Tenha paz com o teu irmão. Às vezes, o outro não tem o equilíbrio que você tem. Então, faça a diferença. Mostra a esta pessoa como se age. Como se age. Entende? Me vê agora à mente aquela ilustração de uma cobra, ela está num arbusto e aquele arbusto está pegando fogo. O rapaz vê que a cobra está sendo queimada, ele estende a mão com um graveto curto para tentar tirar a cobra do fogo, para ela não se queimar, e ela vai e pica, e fere, e morde aquele homem, a mão daquele homem. Moral da história: eu não vou mudar a minha natureza, ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, quer fazer o bem, mesmo que a natureza do outro seja ruim. A natureza da cobra é aquela. Ela tratou aquilo como uma autodefesa, mas a autodefesa dela é picando, é ferindo, é machucando o outro. Não é porque a natureza do outro é ruim que eu vou me igualar a ele. Seja exemplo. Faça a diferença. Façamos a diferença, entende?
Então, no versículo 9, aqui do capítulo 3, Tiago também destaca a inconsistência da língua. Olha o que Tiago diz, versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Mostra a necessidade de sermos consistentes em nosso falar, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos ensina que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo, com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Por outro lado, também, palavras inadequadas, proferidas no momento errado e com a atitude incorreta, pode trazer destruição, sérios problemas. Entende? Versículo 8, que no capítulo 9, Tiago também, afirma que nenhum homem pode dominar a língua. Olha o que diz. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. É um mal contido, cheio de veneno mortal. É um termo grego, kakos, que significa que trata-se de uma natureza perversa no modo de pensar, de sentir, de agir. Uma pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva, venenosa. Então a comparação aqui é a de uma víbora, cujo veneno é tão mortal quanto os insultos, as calúnias, as maledicências, as mentiras e por aí vai. Então, embora o controle difícil, Embora difícil o controle da língua, é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. Nossa natureza caída, decaída, que tende para o mal, ela sempre vai nos impulsionar para refletir aquilo que ela deseja. Agir e fazer aquilo que ela deseja. O cristão, Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, transformação, mudança. Quem é que provoca isso em nós? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. É o Espírito de Deus, quando deixamos, que vai nos moldando, transformando, nos direcionando, para que em nós, através de nós, o Espírito de Deus venha fazer de nós instrumentos, exemplos, que através de nós, do nosso exemplo, pela atuação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, reflitamos o caráter de Cristo. E que através do nosso modelo, do nosso exemplo, pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, se não damos bom exemplo, fica difícil. Como é que nosso vizinho nos vê? Como é que o seu vizinho te vê? Será que eu, você, somos exemplo na nossa comunidade, na nossa vizinhança? Pensa aí. Realmente somos? Seja honesto. Sejamos honestos. Sejamos verdadeiros. Entende? Então é muito sério, irmãos. Neste capítulo 3, ele destaca a contradição quanto ao uso da língua por algumas pessoas, pois ao mesmo tempo em que louvam a Deus, também amaldiçoam o próximo.
que são feitos à imagem e semelhança do Senhor, versículo 9. Tiago vai falar isso. Tiago mostra que aos irmãos que tal atitude não deve existir entre o cristão, pois nós somos chamados a utilizar nossas palavras para edificação e não para amaldiçoar. Entende? As palavras possuem o poder tanto para gerar vida quanto para causar morte. Elas são prejudiciais e contaminam aqueles que as pronunciam e aqueles que ouvem. A psicologia, ela diz que passar muito tempo na presença de pessoas negativas, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que só proferem palavras de baixo escalão, palavras negativas, acaba adoecendo aqueles que estão em volta desta pessoa. Então tem pessoas, irmãos, que são a misericórdia de Deus. E a gente vê isso no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas são a misericórdia de Deus. Não seja essa pessoa. Mude. Vamos mudar. Vamos deixar, irmãos, de ser apenas ouvintes. Se frequenta a igreja, mas não muda. Não muda. Não se muda, irmãos. E Deus tem a misericórdia dessas pessoas, né? Deus tem a misericórdia. Então as palavras possuem poder tanto para gerar vida quanto para causar morte. Elas são prejudiciais e contaminam aqueles que as pronunciam e aqueles que ouvem. Um dia teremos que prestar conta de todas as palavras ociosas que proferimos. Jesus fala isso em Mateus capítulo 12, versículo 36. Olha o que o Senhor fala, Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. É Jesus que fala. Vivemos a era da tecnologia, da IA, das redes sociais. E não são poucos, irmãos, aqueles que usam as redes sociais para difamar o outro, para falar mentira, para gerar contenda, não analisa os fatos para ver se é verdade ou não e sai compartilhando mentira, sendo o instrumento do diabo para gerar confusão. Não espalhe, porque se fosse você no lugar deste outro, você não gostaria que espalhasse uma coisa sobre você, que seja mentira ou não. Ore por esta pessoa. Não seja mais uma, que é instrumento do diabo para difamar o outro. Muitas vezes essa atitude está matando a fé do outro, matando a vida espiritual do outro. Fique em silêncio. Cale-se. Nos calemos. É muito melhor. E iremos prestar contas de todas as coisas, de todas as palavras que proferimos, que falamos. Então, se for para falar aquilo que não vai acrescentar, não vai abençoar, fiquemos em silêncio, que é muito melhor, né? Que é muito melhor. Então, em tempos de rede social, é o que mais nós vemos. São as pessoas usando as redes sociais para difamar, para
fazer aquilo que não glorifica ao Senhor. Então Jesus ensinou: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do coração a boca vai falar. Lucas capítulo 6, versículo 45. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, mau. Não pode uma fonte de água doce também jorrar fonte de água salgada. Ou é um, ou é outro. Terceiro tópico da lição: característica de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica, palavra de sabedoria, reflexo da fé em Cristo. Tiago, ele enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanha o uso da nossa língua. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos irmãos de Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo enfatiza esse ensino afirmando, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Ou seja, com a língua pode-se bendizer, pode-se amaldiçoar. Nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Nós somos chamados para apregoar as boas novas, não para ser um instrumento do diabo, para difamar o outro, para matar o outro. Entende? Então a gente precisa ter esse domínio próprio. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta. Sabedoria, Provérbios, a gente vê lá a sabedoria nos convidando a buscar ela, a nos inteirar dela. Provérbios é uma lição, tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Busquemos na palavra de Deus esse equilíbrio, entende? Então, uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. É um conhecimento puro, ela é pacífica, amável, complacente, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Assim é que nós devemos agir, irmãos, que devemos ser. Essa sabedoria deve permear nossas conversas diárias para que seja construtiva e promova a paz e a justiça. Nós somos o canal de bênção nesta terra, não de contenda. De contenda é o que o mundo mais tem. Nós somos chamados não para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar o mundo, transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus. Então a sabedoria divina ela é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas também em nossas atitudes, em nossas falas. E nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheio de graça e verdade. O crente, ele não mente. Ele não mente, irmãos. Pelo amor de Deus, não mente. Tá? Evita as gírias. Pelo sangue de Cristo. Nova criatura, irmãos. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. As coisas velhas, fica para trás. Fica para trás. Não cabe mais para nós. Entende? Palavrões. Misericórdia, irmão. A gente vê irmãos falando cada palavra. Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Então, nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nosso coração. Nossas palavras devem ser um testemunho vivo de nossa crença em Cristo, evidenciando o fruto, novamente, do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leia
Veja, decore e aprenda o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 versículo 23. Então, quando nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramenta de evangelismo, de testemunho, atraindo as pessoas a Cristo através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso comportamento. Somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, não instrumento do diabo para amaldiçoar com palavras. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja sincero. Né? Autenticidade, o dicionário vai dizer que é qualidade de algo que é verdadeiro, que é genuíno, que é verídico, que não foi alterado ou reproduzido de forma indevida. Entende? Verdadeiro, genuíno. Amém? Deus abençoe.